Amém. Graça e paz, queridos. Tudo bem? Nós vamos abrir as nossas Bíblias. É uma passagem bem conhecida do Antigo Testamento, mas a gente vai meditar no livro de Josué, no capítulo 1, do primeiro versículo ao versículo 9. Josué 1, 9. O desejo do meu coração é que essa palavra, que é uma semente poderosa, ela encontre hoje o seu coração, no seu coração, um bom terreno para dar fruto. Esteja com seu coração aberto para ouvir Deus falar. Vamos ler juntos? Josué, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Se eu fosse dando um nome para essa mensagem de hoje, esse nome será: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Queridos, se é uma coisa que nós temos garantida na nossa vida, é a nossa vitória. Você sabia disso? Que a nossa vitória já está garantida, já foi conquistada pelo nosso Senhor na cruz do Calvário. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 37, Paulo escreve assim para a gente: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Não tem como a sua vida dar errado. Sabia? Não tem como dar errado. Nós somos mais do que vencedores por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele prometeu colocar o povo de Israel naquela terra que Ele chamou de terra prometida. E para isso Ele levantou um líder chamado Moisés. E Moisés conduziu aquele povo por todo o deserto. E foi um tempo de milagres do Senhor, de suprimento, de provisão. Nada faltou para aquele povo, porque Deus tinha feito uma promessa para Moisés, de que aquele povo tomaria posse da terra de Canaã. E não tinha como dar errado este plano. E o que aconteceu? Nas margens do Rio Jordão, é onde a gente lê aqui, Josué, no capítulo 1, nas margens do Rio Jordão, a liderança é passada para Josué, e Deus faz essa promessa para Josué, de que daria certo, de que não
tem como dar errado o plano dele. Ele disse assim para Josué, olha o versículo 2 e 3. Preparem-se para atravessar o Jordão e de entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Não é que eu poderei dar, é que possivelmente vocês terão, não que eu vou dar. Ele disse, eu vou dar a terra. É uma promessa de um Deus que não mente. E não tinha como dar errado, porque ele prometeu, ele cumpre. E ele diz assim, né? Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. E o versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você. Olha, ninguém vai resistir a você. Olha, os planos que Deus tem, que Deus teve para com a vida de Josué, que Deus teve para com aquele povo de Israel, e que Deus tem para com a minha vida, e que Deus tem para com a sua vida, não tem como dar errado. Os propósitos de Deus, é isso que eu desejo tanto, que o Espírito Santo nos convença disso essa noite, porque essa palavra não é uma palavra positiva, é uma palavra de fé no que está escrito, no que está prometido. Ele disse para Josué, ninguém vai resistir a você, todos os dias da sua vida. O que Josué tinha que fazer? Crer nessa palavra desse Deus que é a verdade. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha que promessa maravilhosa. Eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Deus garantiu a tomada da terra. Não tinha como dar errado. É como se ele estivesse dizendo assim para Josué, vai dar certo. Calma, Josué, vai dar certo. Agora, para que isso aconteça, existem condições. E Deus ensinou para Josué o caminho. Não é de qualquer jeito. É trilhando o caminho de Deus, do jeito de Deus. E Ele nos ensina o caminho a andar. Olha o que ele disse assim. Somente no versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, somente seja forte e muito corajoso. Gente, olha, seja forte e corajoso. O que é coragem? O que é coragem? Coragem é ausência de medo. A gente não precisa dizer para alguém que não tem medo, tenha coragem. Não tenho medo não, vou lá. Não. Coragem é agir apesar do medo. Isso que Deus disse, tenha coragem. Mas por que ele poderia ter... Aliás, por que ele poderia ter coragem? Porque Deus fez promessas de que ele estaria com Josué todos os dias da vida dele. E ele disse, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, eu estarei com você. Por isso ele podia ter coragem, enfrentar aquela situação, apesar do medo. Coragem para nós, né, que temos medo. Paulo disse assim para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, Paulo disse assim, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Porque o oposto da coragem, a gente poderia dizer que seria a covardia. A covardia é paralisar por conta do medo. E a coragem é avançar apesar do medo. E Deus não nos deu espírito de covardia, de que paralisa por causa do medo, mas espírito de poder, espírito de amor e espírito de equilíbrio. Olha o que diz o Salmo 27, 14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Queridos, essa palavra é para você. Espere no Senhor. Coragem. Coragem é todas aquelas palavras que Jesus repete, não somente Jesus, como também no Antigo Testamento, que diz, não tenha medo.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que diz o Salmo 18, versículo 29. Com o teu auxílio, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, posso transpor muralhas. Isso é Davi falando. Que sabia que se Deus estivesse com ele, ele poderia atacar uma tropa. Era porque ele não tinha medo? Não, porque ele sabia quem estava do lado dele. Com o meu Deus, eu posso transpor muralhas. E às vezes, medo são muralhas em nossa volta. E com Deus a gente pode transpor estas muralhas. Em 1 Coríntios 16, 13, olha o que Paulo escreve para nós. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Sejam homens de coragem. Esse homens aqui não é só de sexo masculino, não, viu? É no sentido genérico da humanidade. Homens e mulheres, sejam homens de coragem. O Senhor nos estimula a ter coragem. Ele estimulou Josué e disse: seja forte, somente seja forte e corajoso. E você vê que essa palavra não foi somente para Josué. Essa palavra é para mim hoje. Essa palavra é para você hoje. Seja homem de coragem, seja forte, haja apesar do medo, permaneça firme na fé. E o que é permanecer firme na fé? O que é permanecer firme na fé? É continuar crendo na palavra de Deus, na promessa de Deus. Apesar, mesmo que as circunstâncias em nossa volta possam estar completamente, seja uma condição completamente adversa. Quando Eri falou aqui sobre as vozes do mundo, e Mateus também, me chamou a atenção sobre as vozes. Que voz você está ouvindo? Foi a mesma coisa que me veio. Que voz? Olha quantas vozes tem no mundo. Aliás, até Coríntios, Paulo fala sobre isso. Existem muitas vozes no mundo e nenhuma sem propósito. Essas vozes que a gente ouve hoje em dia, nesse tempo de pandemia, onde talvez a pandemia pior seja a do medo, a do pânico, seja das doenças emocionais, porque as pessoas estão dando ouvidos a vozes que não é a voz do Senhor. E cai da fé, porque fica olhando as circunstâncias, fica olhando outras vozes, quando Deus diz: não tenha medo, eu estou com você, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, e essa é uma verdade. O que eu prometi vai se cumprir, não tem como dar errado, vai dar certo. Vai dar certo. Aquilo que Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Deus não faz uma promessa para não cumprir. O que Ele quer é cumprir plenamente os planos dEle na nossa vida. Mas como a gente está vendo aqui, nesse capítulo de Josué, que existem condições, não é de qualquer jeito. Então, primeiro, tenha coragem, enfrente, avance apesar do medo. O que é mais? Deus não ficou só por aí. Ele deu mais orientações acerca de como Josué e como nós podemos experimentar mais dessa presença e desse poder nas nossas vidas. Versículo 7. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você quer andar. Não é do meu jeito, não é do jeito de Josué, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Ele fala: tenha cuidado de obedecer toda a lei. Em outras palavras, obedeça ao que está escrito. A nossa vitória está garantida. É no caminho de Deus. Quando andamos em cima da sua palavra em obediência. Gente, a desobediência não vai te conceder. Algumas vezes, tem pessoas que, eu ouço dizer assim, que dizem no seu coração, está vivendo um caminho de desobediência, um caminho declara, que sabe que é pecado, que é contrário à palavra de Deus, mas diz assim: eu quero esse caminho, eu vou permanecer nele, e vou continuar. E sabe o que vai acontecer? Só vai causar
dor e sofrimento. Lá em Atos, quando Jesus apareceu para Paulo, lá no caminho de Emaús, essa passagem é contada em Atos 9, mas também lá em Atos 26, quando Paulo está contando essa história, ele acrescenta um pouco mais da história. Ele diz assim, é uma frase até interessante: duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Eita, Paulo, quem é que vai entender? Quando Jesus disse para Paulo, duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Sabe o que significa que Jesus está dizendo para Paulo? Resistir a Deus só vai te trazer sofrimento. Então, quando você endurece e diz que vai permanecer no caminho que você escolheu, do seu jeito, contrário à palavra de Deus, só vai trazer sofrimento e dor. Duro é para ti resistires a Deus. Isso só te causará dor, só causará sofrimento. Você quer experimentar um caminho de paz? Essa vitória que já está garantida é do jeito de Deus. É obedecendo a palavra dele. O caminho da nossa vitória, meu querido e minha querida, passa pela obediência. E foi assim que Josué, que o plano de Deus para a vida de Josué se cumpriu, que os propósitos se cumpriram, porque Josué teve o cuidado de fazer conforme a palavra. Tanto que no final da vida, Josué, acho que foi Cláudio que falou aqui no início, Josué, no final do livro de Josué, ele disse para o povo, ele disse, eu já sou velho, mas aí ele diz aquele versículo que a gente sabe decorado, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele permaneceu até o fim no caminho de Deus. E o plano de Deus na vida dele se cumpriu totalmente. Josué teve uma vida de vitória, a vida dele deu certo, porque Deus prometeu e ele se submeteu à palavra de Deus. Ele foi um homem que obedeceu, porque o caminho da vitória passa pela obediência. Amém? E tem mais, ele fala mais outras coisas, né? Olha que interessante. Em Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, versículo 28, versículo 20, capítulo 28, 20. E acrescentou, Crônicas aqui é Davi falando para Salomão. Olha o que Davi fala para Salomão. Seja forte e corajoso. Foi a mesma coisa que Deus disse para Josué lá atrás. Mãos ao trabalho, não tenha medo nem se desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Outra promessa de Deus para Salomão. Deus disse para ele, Davi dizendo para ele, o meu Deus não vai te deixar, nem te abandonar, até que você cumpra o propósito dele na sua vida. Quando decidimos andar do jeito de Deus, no caminho de Deus, não tem como dar errado. Hoje Mateus chega aqui e fala da questão do dízimo, do medo de faltar. Aí o caminho humano, guarde, poupe, não precisa dar tanto. E o caminho de Deus, dê generosamente, boa medida, recalcada, transbordante virá sobre a sua vida. Que voz você vai ouvir? Quer dizer, o jeito de Deus garante a vitória, a abundância, o transbordar da bênção de Deus. Mas precisa crer, precisa obedecer. É do jeito de Deus. O versículo 8, novamente. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha que coisa perfeita,
todo o tempo, Deus garante a presença dele. Ele disse, eu estarei com você por onde você andar. Jesus também deixou para nós uma promessa. Antes de subir ao céu, ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos essa promessa de que Deus está conosco, de que Ele não nos deixa, de que Ele não nos abandona. Então, ter medo de quê? Quando Ele faz promessas perfeitas para a nossa vida. E quando Ele promete, Ele cumpre. O Deuteronômio ainda, gente, 28, 1 e 2. Olha o que Moisés está falando para o povo de Israel. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Então, as bênçãos, elas estão condicionadas à nossa obediência. Então, todo o tempo ande do jeito de Deus. Se submeta à palavra. Creia na palavra. Mantenha-se firme na fé. Saiba que Deus está com você. E é esse caminho que garante a vitória. Esse caminho que faz com que a nossa vida dê certo. O versículo 8 e 9. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O caminho só vai prosperar e você só vai ser bem-sucedido se você, olha, não é somente falar as palavras, meditar nelas de dia e de noite, mas cumprir, obedecer fielmente a tudo que nele está escrito. Não adianta só falar, tem que também meditar, ruminar e cumprir, obedecer, agir. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E aí vem essa promessa maravilhosa, como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vai dar tudo certo, gente. Olha que coisa linda. Não sei se vocês... A Bíblia toda, né, como ela se completa. A primeira vez que Deus diz assim, não te deixarei e não te abandonarei, foi lá em Deuteronômio, Moisés falando para o povo. Depois vem em Josué, um pouco mais na frente, e Deus diz para Josué, nunca te deixarei, eu não te abandonarei. E aí vem Davi falando para Salomão, ele não te deixará e não te abandonará. E vem o livro de Hebreus, Novo Testamento. O Espírito Santo falando para nós em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5 e 6, que está assim escrito. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Novamente, essa promessa é repetida para nós, na nova aliança. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Você já meditou nessa palavra? Nessa verdade? De que Deus não te deixa? De que Deus não te abandona? Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece. Quando eu vou assim, viver certas situações em que eu preciso muito, que eu tenho medo, ou que eu me sinto insegura. E eu peço, Senhor, me ajuda. Senhor, por favor, não me abandone. Porque
uma oração. Olha, gente, eu não sei se vocês já fizeram essa oração, mas de vez em quando eu me pego fazendo essa oração. Sabe que oração é essa? De incredulidade. Porque todas as vezes que eu chego, Senhor, por favor, não me abandone. O Senhor disse, eu de maneira alguma te deixarei, nunca te abandonarei. Quer dizer, ele me diz, me ajuda, Jesus me ajuda. Aí o Senhor disse, não é porque você está me implorando que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar porque eu sou o seu ajudador. Ele não é porque eu estou pedindo que ele vai se tornar. Ele é o meu ajudador. E todas as vezes que eu chego, Senhor, por favor, me ajuda, não me abandona. É oração de incredulidade. Mas de vez em quando eu me pego fazendo essa oração. É como se, de vez em quando, lá no fundo, eu duvidasse dessa promessa de que ele nunca me deixará e nunca me abandonará. E é tão perfeito, porque todas as vezes que vem essa oração de incredulidade, essa promessa vem viva no meu coração e eu descanso de verdade nessa palavra. Eu sei que ele não vai me deixar, eu sei que ele não vai me abandonar, eu sei que ele é o meu ajudador. Até aqui Deus não falhou comigo e ele não vai falhar nunca. Deus não vai falhar nunca comigo, ele não vai falhar nunca com você. Ele não vai falhar, não tem como a sua vida dar errado. Acredite nessa palavra, acredite nele. As promessas dele, está lá escrito que em cada promessa de Deus, há um sim e um amém de Deus para com sua vida. Tem uma promessa, Jesus diz sim para você. Tem um amém do céu. Sabe o que é amém? Assim seja. Tem um amém de Deus para a sua vida. Ele quer te abençoar. Ele quer que você experimente a vida plena, uma vida corajosa, que é uma vida que enfrenta os seus medos e realiza para Deus, que cumpre o propósito, que anda no caminho dele, que obedece com coragem, porque algumas vezes a gente precisa de coragem para obedecer. As ordens de Deus são tão loucas aos nossos olhos, tão contrária ao pensamento, ao curso deste mundo, tão contrária que você precisa ter coragem para obedecer a Deus. O próprio dizimar, o próprio ofertar, precisa de coragem, porque você, Senhor, eu estou precisando desse dinheiro, mas eu vou dar para ti, eu vou semear no reino, eu vou crer na tua palavra. Precisa de coragem também para isso. O que Dene contou aqui sobre a vida dela, a entrega dela ao Senhor. Você tem medo, Dene? Alguma vez passou um medozinho no seu coração? Jesus, mas você vai desistir por causa disso? Não, coragem. Você tem, às vezes, um pensamento, será que não vai faltar alguma coisa? Eu vou deixar de trabalhar? Eu tenho o meu salário todo mês garantido, porque eu trabalhei, então é a garantia do meu salário. Como é que vai ser? Coragem. Ele disse, não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O Senhor está conosco, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Somente temos que ter coragem de obedecer. Por isso ele diz, para que a gente saiba o que obedecer. Ele disse também para Josué, medite nessa lei de dia e de noite. Para que você saiba qual é a vontade de Deus, é preciso que você conheça a palavra de Deus. Medite nessa palavra. Eu acho que não tem uma vez que eu não pegue esse microfone aqui para não repetir esse versículo. Habite ricamente em você a palavra de Cristo. Habite ricamente em você a palavra de Cristo. Diga aí para a pessoa que está do seu lado. Habite ricamente em você a palavra de Cristo. Foi isso que Paulo falou na sua epístola. E foi isso que Deus disse a Josué. Medita nessa lei de dia e de noite. Porque meditando nela de dia e de noite, você não tem como errar, duvidar, ter dúvida de qual seja a vontade de Deus. Olha o que diz o Salmo 1, versículo 1 a 3.
Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Vamos ler juntos? Tudo o que ele faz prospera. Olha que coisa linda. Mas por quê? Porque a satisfação dele está hoje na lei do Senhor, em obedecer a essa palavra. É a satisfação. E nessa lei medita de dia e de noite. Novamente, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Queridos, se encha desta palavra. Creia nas promessas de Deus para com a sua vida. Quando eu digo aqui que de vez em quando vinha a voz do abandono, vinha a voz de que estou só, e o socorro da palavra vem. Se eu não tivesse meditado nessa palavra, ela não estaria dentro de mim para me socorrer e me dizer, ei, calma, vai dar tudo certo. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Gente, isso é perfeito. Quando o Espírito Santo nos lembra da palavra dele. Mas para que isso aconteça, é preciso que ela esteja habitando ricamente em você. Se encha dessa palavra. Decida hoje ser uma pessoa cheia da palavra de Deus. Olha o que diz aqui, né? Tudo que ele faz prospera. Tudo. O final da nossa história já está garantido. Gente, o livro de Apocalipse, que algumas pessoas têm medo desse livro. Sabe o que é o livro de Apocalipse? Está mostrando a vitória do céu, o domínio de Deus, a soberania de Deus, o governo de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas. Está lá escrito: e o reino deste mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém. Esse é o final da história. O céu governa, o céu manda, o céu domina. O reino desse mundo vai passar a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele vai reinar para sempre. Vai dar certo. Nós estamos vivendo tempos de o mundo, né, em convulsão, em pavor, procurando a solução de qualquer maneira para essa pandemia. Nós não estamos neste curso. Nós sabemos que o nosso Deus reina. Olha, o mundo irá de mal a pior, enganando e sendo enganados. Os ímpios, Paulo escreve, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Os ímpios irão de mal a pior. A igreja, não. Essa palavra é para os ímpios, não é para nós. Vai piorar? Vai, para os ímpios. Para a igreja? Não. Pelo contrário, a nossa esperança está cada vez mais próxima da vinda do nosso Senhor, do reino, da justiça reinar neste mundo. Nós clamamos por justiça, e um dia a justiça vai chover. Para nós é cada vez melhor, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Um dia experimentaremos, não trevas, mas dia perfeito. É o que nos espera. O mundo não, vai se desfazer. Esse mundo passará. Mas aqueles que esperam no Senhor viverá eternamente. Vai dar tudo certo, queridos. Olha o que diz Isaías, capítulo 41, versículo 10. Essa palavra é para você. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei
e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Gente, olha que coisa linda. Não tenha medo. Eu te ajudarei. Eu te ajudarei. Eu te ajudarei. Ele é o seu ajudador. Mesmo que você ache, algumas vezes, como eu, de que se eu não pedir, ele não me ajudará. Ele vai te ajudar porque ele é seu ajudador. Olha, te segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A minha mão direita de vitória é a mão com que ele nos sustenta. Deuteronômio 31, 8. Olha o que diz. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. É a promessa, a primeira promessa de não deixar, não abandonar, vem em Josué, vai lá em Crônicas, Davi falando para Salomão, e vem em Hebreus, o Espírito Santo falando para a igreja, para mim e para você, de que Deus não vai nos deixar e não vai nos abandonar. Você está com medo de quê? Está com medo de quê? A única medo que você deve ter é de desviar do caminho, de desobedecer e gostar do caminho da desobediência, sabia? Esse é o único temor. Senhor, guarda o meu coração para que eu não me acostume com o pecado e achar que o Senhor vai me abençoar, apesar de eu andar num caminho mau. Não, 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 não. O que você quer realizar para Deus? O que você quer realizar? Está conforme a palavra? Coragem. Vá lá. Avance. Não tenha medo. O Senhor está com você. Ele vai te ajudar. Não precisa ter medo. Eu vou chamar aqui Ana Paula. Ana estava conversando comigo ontem, me contando algumas experiências que ela teve uma semana aí maravilhosa de imersão lá em São Paulo. E Ana me contou a experiência de uma pessoa. E na hora que Ana me contou, eu disse, meu Deus, tem tudo a ver com a mensagem que eu vou falar hoje, que eu falaria hoje, né, sobre esse avanço, essa coragem de agir, apesar do medo. Boa noite, igreja. Ela falou que ia falar de coragem, aí falou assim, você vai lá na frente contar? Aí, como ela ia falar de coragem, não podia dizer que não vinha, né? Tinha que ter coragem para vir. Eu fiz a escola de missões e ministérios, uma semana em São Paulo, e aí teve um pastor, o nome dele é Gabriel Prieto, é Pri mesmo. Ele é idealizador do Instituto Sonho, lá na Cracolândia, de São Paulo, então o ministério dele é todo no Instituto Sonho. Aí ele estava contando que ele foi levado... Tem alguém tirando foto minha? Ele estava contando que ele foi levado por bandidos porque ele foi confundido por um policial. Queriam pegar o policial e pegaram ele. E aí taparam ele todo e levaram para o chefão. Aí ele já estava no meio do caminho. Senhor, guarda os meus filhos, guarda a minha família, protege porque aqui eu já sei que eu vou para o céu, aqui acabou. Aí quando chegou lá em cima para o chefão, direto no chefão, perceberam que não era o cara, que não era o policial. Aí o chefão perguntou, quem é você? Aí ele falou, rapaz, eu sou pastor, trabalho na Cracolândia. Aí me deu seu celular, que ele tinha que provar, né, que não era ele, pegou o celular e viu tudo. E ele, Deus, se já me trouxe aqui, então alguma coisa tem que acontecer. Se já cheguei até aqui, o senhor tem que fazer alguma coisa aqui. Aí Deus deu uma palavra de conhecimento através da vida dele. Aí ele virou para o cara que é segurança, está protegendo o chefão, e falou assim, sua mãe é crente? Aí ele falou, Aí pronto. Sua mãe era todo dia por você, você sabe disso e disso. Aí começou a pregar o evangelho lá, tanto para o cara, todo mundo chorando, os bandidos todos, assim, do chefão, tudo chorando. E ele é empreendedor, né? Ele é dono do Holy Burger de São Paulo, uma das melhores hamburguerias, já ganhou vários prêmios, e para ser a melhor hamburgueria de São Paulo, né? E ele empreendeu para tirar alguns jovens do crack, da Cracolândia, porque lá não tem muito recurso, né? O povo nasce na Cracolândia, vive na Cracolândia e morre na Cracolândia. Então, ele empreendeu para tirar alguns jovens de lá. Aí, ele ainda pediu delivery do Holy Burger, comeu com o povo lá em cima, os bandidos todos. Depois,
ele saiu. E aí, então, ali foi uma história de coragem, né? Foi o sobrenatural que aconteceu. Ele viu uma oportunidade, porque o primeiro momento, não sei vocês, no primeiro momento eu fui confundida, posso ir embora? Pegar meu caminho de volta. E ali ele foi usado por Deus. Provavelmente, alguns acreditam, né? Que até foi Deus que levou ele ali para ele falar com aquelas pessoas. Aí eu, aproveitando que eu já estou prestes a empreender, eu estava com medo, né? Aí quando... Estava com medo. Aí quando terminou, que ele contou tudo e tal, eu falei assim com ele no particular: qual é o único motivo de não empreender? Para saber, né, se eu estava indo no caminho certo, no caminho errado. Aí ele falou assim: o medo de fracassar. Se você tem medo de fracassar, empreender não é o local. Então, assim, aquilo bateu muito forte em mim, que eu realmente estava com medo. Só que a gente tem que superar os nossos medos, né? Assim como Nanda falou, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Ele já venceu. A gente fala assim, quando eu leio a Bíblia, fala assim, já vai ficar tudo bem, eu já li o último livro da Bíblia, então está tudo bem, a gente vai vencer no final. Então, é essa mensagem que eu queria trazer para vocês. O medo... Alô? Está ouvindo, né? O medo de empreender para Deus. E o cara enfrentou. E hoje tem o Holy Burger. Holy Sagrado Santo. Hambúrguer Santo. E a melhor hamburgueria de São Paulo. Ele enfrentou o medo, está ali servindo a Deus, empregando os viciados, não é isso, Ana? Né? Para gerar empregos, para tirar aquele povo das drogas e das ruas. Ele enfrentou o medo, ele avançou apesar do medo. Não tem como dar errado. Vai dar certo. Nós vamos ouvir uma música. Vou pedir que você feche os olhos. Vai dar tudo certo, queridos. Essa música que a gente vai cantar, ela tem a ver com a mensagem. Ela tem uma história interessante. Pode começar a cantar baixinho, tá? Quando eu a conheci, há muitos anos atrás, foi com isso quando chegamos aqui em Feira de Santana. E meu filho tinha se acidentado, o Nilinho, quem conhece. Ele tinha cortado a perna com um vidro, um corte muito profundo. Precisou fazer cirurgia na perna. E o cirurgião me falou que eu tinha cortado tendões, nervos, que dificilmente ele voltaria a ter movimentos naquele pé. E depois de um tempo de recuperação, ele ficou em cadeira de rodas um tempo, voltou a andar e fomos fazer um exame nele, né, que o cirurgião pediu, eletroneurobiografia, alguns aqui conhecem o exame, para ver como é que estavam os nervos. E naquele dia, quando eu fui buscar o resultado do exame, eu amanheci tão feliz, tão em paz. E no meu coração, sabe o que estava? Uma frase dessa música: vai dar tudo certo. Se a gente colocar, eu cantava até errado e nós vamos cantar errado, que é a maneira certa. Se a gente colocar a nossa fé em Jesus, vai dar tudo certo. Vamos cantar. Eu sei, eu peço perdão aos meus alunos de teologia aqui, mas nós não sabemos que vai dar tudo certo. Feche seus olhos. Tenha coragem de cantar somente hoje. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos a Deus, Ele ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo
Ele. E de graça, todas as coisas. Vai dar certo. Sua vida vai dar certo. Sua vida vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em Jesus, vai dar tudo certo. 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 Se a gente colocar a nossa fé em Jesus, vai dar tudo certo. Baixinho de novo. Olha o que diz 1 João 4, 3 e 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Coloca a mão no seu coração. Eu acredito que o Espírito Santo falou com você essa noite. Para você que está com medo e paralisado neste medo, medo de empreender para Deus, medo de tomar um passo de fé, aquilo que o Espírito Santo te falou, e você já, Senhor, como é que vai ser se eu obedecer, se eu soltar esta corda? Como é que vai ser? O Senhor está com você. O Senhor está com você. A palavra de Deus para você, a promessa de Deus para com a sua vida é: estou com você. Seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Avance, apesar do medo. Coloca o seu medo agora diante de Deus. O temor do fracasso, o temor da falência, o temor de perder-se, porque parece que a obediência a Deus a gente se perde, mas é isso que Deus quer, é perdendo que somos achados, é perdendo a vida, que alcançamos a vida, poupando a vida nós perdemos, mas é perdendo que nós ganhamos. Jesus disse isso. Não tenha medo de se soltar, de se entregar, de se consagrar, de dizer não a esse caminho de pecado que você está andando, para fazer uma conversão de 180 graus e voltar para o caminho de Deus. O caminho de Deus que você sabe qual é. Você sabe qual é. Deus garante a sua vitória no caminho dele, no caminho da obediência. Não tenha medo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Amado Jesus, estamos aqui diante de Ti, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, soberano, que governa, que reina sobre tudo e que está neste momento agindo ativamente em tudo, Senhor. É a Ti que nós oramos. Sabemos que o Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que Te amam, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Que essa noite, Senhor, Teu Espírito venha ajudar, como Tu és o nosso ajudador, a Teus filhos aqui a vencer este medo de entregar-se plenamente, de obedecer totalmente, de abandonar o pecado, de viver uma vida para Ti, de obedecer e de se submeter à Tua palavra e de empreender para Ti, Senhor, de empreender para Ti, de realizar grandes coisas, de fazer o que o Senhor está pedindo. Age essa noite em cada coração, Pai. Age em cada coração. Age em cada coração. Age em cada coração, Pai. Que seja uma noite que mude, que transforme vidas. Que essa vida seja hoje mudada
passe a crer na tua palavra, na tua promessa, na tua ajuda, na tua presença, de que tu és o Deus que disse que não nos deixa, nem nos abandona nunca. Que essa palavra fique fixada em cada coração, Pai. Fixe essa palavra em cada coração aqui esta noite, Pai. Em nome de Jesus.